enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Ele é vitorioso, declare. Vitorioso é na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, enquanto adoramos. Oh, vitorioso, vitorioso é na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome vitorioso, vitorioso é na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Oh, teu nome é imutável, Senhor. Proclamamos, poderoso é, grandioso. Declare isso a Ele, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, vitorioso, vitorioso é, na tempestade está, teu nome imutável é, os reinos, teu trono acima está, teu nome imutável é.
Pai, nós já declaramos aqui que o Senhor é grandioso. Nossa, não tem nem como, a nossa mente não consegue mensurar mesmo assim o que a grandeza do Senhor. Nós só podemos, pelo que nós encontramos na Tua palavra, pela Tua presença, pelo Espírito que habita em nós, pelo que nós sentimos, pelo que nós ouvimos na nossa alma quando o Senhor fala conosco, pelo que nós vemos, coisas maravilhosas que tudo que o Senhor criou. Nós queremos agora, Senhor, te louvar mais uma vez, depois desses louvores cantados, e que pedir ao Senhor que a Tua palavra, que é viva, operante, atual, que ela possa constranger o nosso coração, que ela possa transformar as nossas vidas, que nós possamos refletir naquilo que a Tua palavra diz para que nós façamos, que nós deixemos de fazer, tudo aquilo que está na palavra, que é o manual que o Senhor deixou para nós aqui nessa terra. Muito obrigada por cada um que está aqui, porque o Seu Espírito é quem traz. Muitos pretendem estar, muitos pensam em estar, mas quando o Teu Espírito chama, Ele traz. Ele chama e Ele traz. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem é Cristo é a verdadeira vida, e vocês já podem ir procurando em Colossenses, capítulo 3, versos 1 a 4. Bem, antes de nós começarmos a ler, propaganda aqui do Atos, Juventude Atos, que foi uma bênção ontem, quase que não está aqui. Eu gostaria que a gente meditasse um pouquinho, pensasse um pouquinho sobre as coisas do alto, que Colossenses agora vai falar sobre coisas do alto, ou em algumas versões fala coisas do céu, e que é a mesma coisa. Então, que não são... aí algumas pessoas podem pensar, mas coisas do céu, do alto, será que são coisas místicas? Não. Será que são coisas transcendentes? Também não. São coisas bem práticas. E o resultado de pensar e de buscar as coisas do alto, esse resultado é na pessoa que busca as coisas do alto, esse resultado é bem visível numa vida moral e ética das pessoas. Então, todo cristão, porque tem cristão que é novinho, está tomando leite ainda, se converteu muito há pouco tempo, então ele está começando. Ou então tem outros que já estão há muito tempo, mas assim, por algum motivo, ficaram cansados, preocupados, e aí não estão tão ligados mais à palavra, não estão ligados na videira. Então, eles não produzem, nem lembram, esquecem, ficam distraídos e deixam de aproveitar
o que a palavra tem, as promessas que sempre nós estamos falando aqui, e aí eles deixam de buscar as coisas do alto e fica visível que a moral e a ética dessas pessoas que param de buscar as coisas do alto, ela fica igualzinha a moral e ética do mundo. Então, por isso, muitas pessoas se decepcionam quando não deveria acontecer isso. Saí da igreja porque eu me decepcionei com fulano, que pensava que era assim, ou com Beltrano, que eu pensava que... Isso, as pessoas, nós, que somos humanos, nós somos pecadores, nós só vamos não pecar mais quando nós estivermos na glória. Enquanto nós estivermos aqui na terra, é muito difícil, não tem ninguém que nunca peque. A Bíblia é tão maravilhosa que é o único livro que não te conta o que os grandes homens, os homens cheios de fé, os homens que buscavam ao Senhor, mesmo assim, eles eram homens e mulheres como nós. Então, mostra os erros, quando eles caíam, quando eles não conseguiam, quando eles se arrependiam, pediam perdão a Deus, mais uma oportunidade, e mostra a Deus sempre dando a oportunidade àqueles que se arrependem. Arrependimento genuíno não é remorso, né? O remorso, a gente pensa que é arrependimento, mas eu tenho remorso do que eu fiz, porque bate na minha consciência lá, aí eu me arrependo, remorso, aí daqui a pouco eu estou fazendo da mesma forma, daqui a pouco eu estou fazendo da mesma forma. Aí, às vezes, tem remorso de novo. Agora, arrependimento é quando eu realmente entendo que Jesus, primeiro, não merece morrer na cruz por uma pecadora como eu, passar tudo que ele passou, sentir toda aquela dor que ele sentiu no Calvário por causa de mim, e aí eu não estou nem aí para ele, e eu já confessei com a minha boca, criei na minha mente, tenho dentro do meu coração, um dia eu me converti, e aí eu vou e dou as costas para esse Deus. Então, nós precisamos ter muito cuidado. O padrão da vida do crente, ele é totalmente, estou falando de crente, que crê em Cristo, ele é totalmente diferente, pois esse padrão, ele vem por causa da renovação e também da revelação primeiro, e depois da renovação que Deus faz nas vidas dos seus filhos. Nós não podemos banalizar o fato de sabermos que somos filhos de Deus. Nossa, é muita coisa. Filhos de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Hoje, eu estava vendo não era ultrassonografia, não, eu não me nem ecografia, sei lá, em 3D, de um bebê, que ainda faltam 3 meses para nascer. E aí, eu consegui ver nessa imagem a boca do pai. Nossa, igualzinho a boca do pai. Né? E assim, todo ainda se formando, os caroços por aqui, uns negócios assim. Mas assim, gente, não dá para ficar achando que tudo isso veio por acaso, que tudo isso veio por uma explosão. Aconteceu uma explosão. Qual é a explosão que deu alguma coisa até hoje, desde que o mundo é mundo, que fez alguma coisa boa? Como é que pode aquilo tudo se formando? Isso é uma das coisas que é a principal, que foi o homem que Deus fez. Mas você vai no mar, você vê as ondas, cada dia o mar está de uma cor diferente, ou cada semana está de um movimento diferente. Você olha para o céu. Um dia que eu saí com uma irmã e a gente estava olhando para o céu ele estava com esse azul que a gente vê todo dia, já está acostumado, mas tinha um
tom de azul. A gente estava na região dos lagos vindo. Tinha um tom de azul que era assim, que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca. E era tão lindo, e a gente glorificando a Deus, porque ele... Então, aí imagina esse Deus ser meu pai, ser seu pai. Então, nós precisamos valorizar isso, até porque o tempo aqui é curto, toda vez a gente vai precisar lembrar disso. Era bom que nós lembrássemos todos os dias. Não para que a gente ficasse desanimado. Falta quanto tempo para eu morrer, para eu ir embora? Não. Todos os dias seria bom nós nos lembrarmos, o tempo é curto. Então, cada minuto, ou cada segundo, cada instante da minha vida, eu preciso aproveitar. Eu preciso aproveitar de forma que eu agrade ao Senhor, que eu viva de acordo com a vontade do Senhor, que eu faça aquilo que Ele, que dê a Ele, que faça Jesus sorrir, e muito melhor do que isso, que dê bom testemunho para as pessoas que não conhecem. Nós estamos vendo cada vez mais a dificuldade de se proclamar o Evangelho em alguns lugares do mundo. Se não fosse tão verdadeiro, se não incomodasse tanto, eles não estariam perseguindo ninguém. Só essa perseguição toda é porque eles sabem que Deus transforma a vida de pessoas, que põe as pessoas num lugar melhor, que faz as pessoas serem melhores, que abre os olhos das pessoas para elas enxergarem coisas que o mundo faz diferente. Bem, e Paulo aqui, ele interpreta o mundo, sabendo que aqui no mundo ele apenas é peregrino. Nós, também ele está falando para os colossenses, e nós estamos recebendo essa carta como se fosse para nós. Peregrinos. Nessa época de Covid, nunca foi tão peregrino, nunca a ficha caiu tanto quanto agora. Mesmo o câncer que matou e continua matando tanta gente, talvez mais do que o Covid, mas assim, não foi mundialmente falado no mesmo tempo. Você está bonzinho agora e daqui a pouco está entubado e daqui a pouco morre. Então, uns sim, outros não, porque Deus está no controle. Eu tenho convicção plena que ninguém morre antes da hora, nem depois, nem antes. Aquilo, principalmente, os filhos de Deus precisam ter essa consciência. Tudo, Deus sabe de tudo. Ele é imensamente, não tem nem palavras para dizer o quanto ele é maior do que tudo que nós conhecemos. E ele sabe de tudo. Eu acho que até uma formiga pequenininha, daquelas que dão cria e é horrível na casa, aquelas formiguinhas de doce, pequenininha, invisível, mas que incomoda, nem delas a gente consegue saber por quê que elas estão ali, como é que faz para achar onde elas estão. Alguns remédios funcionam, outros venenos, outros não, mas Deus e nós somos muito grandes diante de uma microformiga, mas o Senhor é imensamente, não tem nem palavra para dizer quanto Ele é maior, e Ele sabe porque Ele criou tudo, Ele sabe de tudo. E agora a gente vai, então, ler. Só mais uma coisa aqui. Além de sermos peregrinos, passageiros aqui no mundo, nós não somos mais do mundo, porque nós ressuscitamos com Cristo. Aí vamos entender isso lendo esses 4 versículos. Podemos ler juntos, se vocês quiserem. Eu estou na linguagem de hoje. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. 2. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. 3. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer,
vocês aparecerão com ele, tomarão parte na sua glória. São 4 versículos que enchem a gente de paz, dá uma esperança maior ainda, uma certeza, aumenta a nossa fé. E aí a gente vai começar a ver agora algumas verdades. A primeira, ou alguns tópicos desses 4 versículos. Primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é essa aí. Tenha interesse pelas coisas do céu. O que é isso? Então, eu vou ficar só pensando nas coisas do céu, vou viver no mundo da lua, mais ou menos. Primeiro que não é esse céu. Esse céu, a gente, quando pega um avião, passa das nuvens e vê mais céu, e vê mais céu. Não é ali que o Senhor está. É naquele lugar onde o Senhor está. É para aquele lugar para onde um dia nós iremos. Aonde tudo é maravilhoso. Todas as dores que nós temos aqui, todos os conflitos, os problemas, a falta de entendimento, temperamentos difíceis, situações que são desagradáveis, tudo isso vai acabar. Lá não tem isso. Então, a palavra está dizendo que nós vamos para lá um dia. E não vamos ficar pouco tempo lá. E graças a Deus, porque vamos para lá. Primeiro, nós não vamos ficar numa nuvem, balançando para lá e para cá, porque eternidade é muito tempo para ficar balançando. Ia dar tonteira, e lá não tem nenhum tipo de doença, de problema. Então, nós vamos ter, ali vamos adorar o Senhor, não sei. Eu não fui, nem recebi nenhuma revelação, a não ser que está na palavra. Então, eu estou limitada ao que está aqui na palavra. Mas, com certeza, muito mais coisas maravilhosas, porque é a casa de Deus, literalmente. Jesus está sentado à direita do Pai, no trono, como rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, com certeza, nós vamos encontrar um lugar maravilhoso. E aí, vamos ver, então, o primeiro versículo de novo. Vocês foram ressuscitados. Engraçado, aí você pode pensar, eu fui ressuscitada? Eu estou viva aqui, como é que eu fui ressuscitada? Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, está afirmando que nós fomos. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. E aí, nessa primeira parte, desse versículo 1, eu posso dizer que esses ressuscitados com Cristo se refere ao batismo. Todo mundo aqui que crê em Jesus como único Senhor e Salvador, aceitou um dia, foi batizado. Como é que se faz no batismo? Quando você deita, quando a pessoa que está te batizando põe você lá embaixo na água, você, simbolicamente, aquele velho homem, aquela velha criatura morre. Aí, quando você sobe, aquela pessoa vive, ressuscita, é uma nova criatura. Simbólico. Tudo isso é simbólico, porque, de alguma forma, a gente precisa entender. Nada melhor do que coisas práticas que nós vemos, que nós vivemos, para que nós possamos entender melhor. Então, é sobre isso que esse versículo está falando. Então, está falando da ressurreição espiritual que nós já estamos experimentando aqui na Terra. Uma ressurreição espiritual. Então, por que a pergunta? Por que, se você já ressuscitou espiritualmente com Cristo, por que você ainda vive como você vivia antes de conhecer a Cristo? Antes de ter entregue a sua vida a Ele? Antes de ter dado testemunhos que você era filho de Deus, que Deus é todo-poderoso, que você é nova criatura,
que as coisas velhas já passaram, que agora tudo se faz novo. Por quê? E a gente vai chegar lá. E sempre que você tem interesse por algo, toda vez, pensa qualquer coisa que você tem interesse. Ah, eu tenho interesse, hoje teve jogo. Quase todos os homens têm interesse por time, algum time. E alguns têm interesse para o time dele, que ganhe, e outros que não são daqueles dois times, têm interesse que o time um daqueles dois, aí uns torcem para uns, outros para outros, que perca para poder o dele ganhar. Só para ficar bem prático. Então, qualquer coisa que você tenha interesse é bem diferente daquilo que você não se interessa, né? Aí você não vê nada, não tem problema, não tem tempo ruim, não tem chuva, não tem sol, mesmo que não seja saindo para o estádio, você está em casa, mas você se liga naquilo, você vibra com aquilo, você torce por aquilo, é um exemplo prático. E aí, outro exemplo aqui, você vai sair, e aí você não acha, pensa bem, você está em casa, vai sair para pagar uma conta, não, agora você se transfere pelo celular, mas deu um problema lá no seu celular, você tem que pagar essa conta. E aí você precisa sair e já não está tão cedo. O banco agora está fechando muito cedo, por sinal. Você tem que estar lá. Aí você vai pegar a chave para sair, cadê a chave? Não acha a chave. Olha o que acontece quando você não acha a chave. Você para tudo que você está fazendo. Você não se importa com o que está na sua agenda. E eu tenho esse compromisso, tal hora, tem esse em outra, tal hora, tal. Tudo para. Você para tudo para procurar a chave. Porque sem ela, ela se tornou importantíssima. Prioridade máxima naquele momento. Sem ela, você não sai da sua porta. Se você perdeu a do carro, você ainda poderia pegar um Uber, mas você perdeu a da casa. Então, você não vai conseguir sair. Então, você tem que parar tudo. Não adianta falar assim, não estou nem aí, não. Não estou nem aí, você vai ficar sentado para ver se a chave aparece. Não, você vai ter que procurar. Então, você esquece tudo e procura. Por quê? Porque é uma prioridade. Você precisa, você tem desejo de achar, você tem necessidade, e você persevera na procura. Até que você ache aquela chave, você persevera. Então, o que acontece é que Paulo ele está mostrando o que deve ser prioridade na nossa vida. O que nós temos que buscar com intensidade e perseverança são as coisas lá do céu, são as coisas lá do alto. Isso é que nós devemos, é nisso que nós devemos colocar todo o nossa vontade, nosso desejo, sermos perseverantes, não desistirmos, procurarmos até que nós fiquemos em paz, descansados. Achei a chave, aqui no caso. Eu busquei as coisas do alto. Então, eu sei que é o melhor para mim e eu vou viver dessa forma que vai ser bem mais fácil levar a vida assim. E aí eu nem me importo se alguém vai me chamar de fanático, se fulaninho vai ver que eu não faço aquilo que ele faz, ou a fulaninha. Isso não vai me incomodar, porque o meu compromisso, o meu interesse, o meu desejo, a minha perseverança está em viver aquilo, as coisas que são do alto, as coisas que são do céu. E o que nós temos que buscar, então, com muita intensidade, é a perseverança. Essas são as coisas do céu e a forma de estar no reino de Deus. Como é que você pode estar no reino de Deus, desse Deus que a gente começou a falar aqui, grande, grande demais? Você pode se esconder até de você. Vou ficar debaixo da cama, ninguém vai me achar aqui, ou então tem um quartinho aqui, um espaço aqui, vou me trancar no banheiro, porque é o lugar que as pessoas respeitam, eu tenho um tempo para ficar lá dentro, e vou me esconder aqui, não vou querer que ninguém saiba o que eu estou fazendo, seja qualquer coisa. Nada de coisa
coisas que não são do alto, mas ou pensando em outras coisas, ou fazendo outras coisas, vou me esconder. Você se esconde de todos. Não tem câmera, geralmente, nos banheiros, mas você não se esconde de Deus. Você pode fugir para... A palavra mostra o tempo todo. Você pode ir para o lugar mais alto, para o lugar mais profundo, para qualquer lugar. Deus sabe. Por isso que não adianta ficar com segredos, esconder coisas. Nós precisamos, na nossa vida, precisa ser um livro aberto. Por um acaso, eu tenho senha do celular. Nem sei, eu acho que porque acostumei. Mas na minha casa, todos sabem qual é a senha do meu celular. Qualquer pessoa, se me perguntar, precisar do celular, qual é a senha do celular? Porque, graças a Deus, o meu celular pode ser aberto por qualquer pessoa, pode ser consultado por qualquer pessoa, não tem nenhum problema. Não tenho nada a esconder. E isso dá uma paz, isso dá uma tranquilidade, você não ter o que esconder, não precisar esconder nada. E se alguém, mas e se for seu filho, sua filha? Bem, eles são adultos e eles são responsáveis pelo que eles fazem. Pais que são jovens aqui, pais novos, eduque os seus filhos, ensina no caminho que eles devem andar. Não deixe eles fazerem o que eles bem entendem, porque o mundo não vai aceitar isso. É muito engraçadinho porque para você, às vezes, porque é seu filho, é sua filha, é muito prático, porque você aí não precisa, relaxa, deixa ele quebrar, fazer, acontecer, você não está nem aí, porque é melhor. Porém, essa criança vai continuar sendo assim. Ela não tem limite, ela faz o que ela bem entende, todo mundo bate palma, ou então nem olha, não é repreendida, não é aconselhada, você não... O que você deve fazer? Bater? Não, óbvio que não. Quando ela fizer alguma coisa que não é certo, vá com o conhecimento que você tem da palavra e fala para ela, olha, ou para ele, filho, filha, você não deve fazer isso, porque isso não faz bem, isso não é bom. Depois, as outras crianças não vão ficar felizes em brincar com você, porque você bate, você chuta, você machuca. Isso afasta as pessoas de você. E aí a criança, se não mudar, ela vai crescendo e as pessoas vão se afastando. Ninguém quer. Ninguém pode. Não quero levar essa criança para a escola, não, tá maluco? Não quero levar essa criança, não quero essa criança aqui em casa, não. Porque ela não tem limite. Ela não respeita nem os pais. Então, como ela vai ver Deus? Como o pai dela. Que ela pode chutar, que ela pode bater, que ela pode mandar, exigir, e ele faz, e Deus é Deus. E o pai que ela conhece na terra, quando ela souber sobre Deus, quando ela crescer, ela vai identificar pai como aquele que ela tem aqui na terra. Então, isso é uma coisa que quem não tem filho pode começar a pensar e quem já tem pode refletir se está vivendo assim, se está pregando, fazendo da forma que a palavra diz que deve ser feito. Jesus, parece óbvio, mas não é óbvio. Se fosse óbvio, todo mundo viveria assim. Jesus é o único que tem autoridade sobre a vida e também sobre todas as coisas. Só ele tem a autoridade suprema. Por isso, nós não precisamos, às vezes eu caio nessa, de ficar, eu conheço esse youtuber aqui, e eu sei que ele é sincero, eu sei que ele é honesto, eu conheço. Então, eu vou ouvir o que ele fala, o que ele pensa da situação tal que eu estou querendo saber. Mas, na verdade, se Deus quiser mudar tudo, ainda que tudo esteja encaminhando para o caos, ainda que a palavra está falando que o fim vai chegar, isso tudo já está escrito, mas que ninguém sabe o dia nem a hora. Às vezes a gente pensa assim, vai ser esse ano, vai ser amanhã, vai ser ano que vem. Ninguém sabe o dia nem a hora. Não tem dica para isso. Então, que a gente, como aquela palavra que diz que a gente deve pensar, o ladrão vai entrar a qualquer momento, então eu tenho que estar preparado. Viver de forma que, como se hoje fosse o último dia.
Então, eu devo viver, se fosse o último dia, e eu, como cristão, não, o último dia para o cara do mundo, ele vai pegar tudo que ele tem, vai vender, vai fazer um monte de besteira. Mas para o cristão, ele vai fazer muita coisa diferente. Ele vai dar algumas coisas para pessoas que precisam mais e que ele ficava guardando para ver se no ano 2020 ele fosse... quem sabe eu posso precisar de usar essa roupa aqui em 2020, e aí ele não doa nada, não abre mão de nada, não empresta nada. Então, muda tudo se ele soubesse que aquele era o último dia da vida dele. Mas, obviamente, tudo que a gente faz tem que ser com equilíbrio. A segunda dica, o tópico que eu vejo aqui no verso 2, ele diz assim: pensem de novo nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Ele reforça, Paulo reforça isso mesmo. Então, ele diz, os nossos pensamentos... Desculpa que eu estou ainda no 2 e já ia passar para o outro. Quando ele diz esse pense aqui, ele está explicando melhor a palavra pensem. Não é pensar, vou pensar... Quantos de nós hoje em dia pensam em um monte de coisa? Penso numa coisa, daqui a pouco está pensando em outra. Às vezes eu penso numa coisa, me distraio, vou lá buscar aquela coisa, falei, vim fazer o que mesmo aqui? Eu, graças a Deus, eu estou falando isso agora com mais tranquilidade, porque eu converso com outras pessoas bem mais novas do que eu e também estão assim. Então, eu fico mais tranquilo. É porque a gente está muito sobrecarregado de informação, muita informação, né? Muita informação. Então, a gente fica um pouco cansado. Mas esse 2, o que pensamos aqui é que no original, esse pensem, dá uma ideia de pensar de forma demorada. Ponderem, meditem, avaliem. É pensar dessa forma. Não é pensar e... Não. Pensem de forma tranquila. Avalie se vale a pena. Reflita. Agora que vem o 2, então, a segunda dica ou mensagem, o que eu posso tirar? O que pensamos influencia no que somos. Eu já vi até quem diz que você é aquilo que você pensa, mas, vamos dizer, só influencia, porque nós somos de Deus e muitas vezes o Senhor toma mesmo, se nós permitirmos, Ele toma o nosso pensamento, então nós não pensamos o que queremos, quando queremos, também não. Dependendo da intimidade que você tem com o Senhor. Então, os nossos pensamentos, eles determinam as nossas atitudes. Quando você pensa no que não presta, a atitude que você vai tomar é exatamente aquela que você pensou primeiro. Determinam também o nosso humor. Quando você começa, já desde de manhã, pensar num problema que vai acontecer, talvez nem aconteça, pode ter mudanças no meio da trajetória, no meio do dia, mas você fica pensando, seu humor que estava tão legal começa a ficar péssimo. Também, o que pensamos influencia as nossas emoções. Os nossos pensamentos também, eles mexem com além das emoções, tudo isso acaba saindo através das nossas palavras. Por isso, às vezes, a gente vê pessoas discutindo com outra por tão pouca coisa, porque tudo isso começou num pensamento. E a pessoa foi cultivando aquilo, foi imaginando. Gente, quanta coisa que não é nada daquilo. E a gente pensa, ela olhou atravessado para mim hoje, ela não falou comigo, porque talvez porque a pessoa nem viu, não falou porque não viu. Aí o outro já está pensando, já sei, ela soube de alguma coisa porque falou, então alguém deve ter falado, por isso que não falou comigo, não me cumprimentou direito, não quero nem saber mais também, agora eu vou fazer da mesma forma. E aí começa tudo hipótese, nada é real. Algumas coisas aconteceram porque são, mas outras nem são reais. Tudo na tua cabeça, você imaginando, mas se você estivesse pensando nas coisas do alto, vocês estariam pensando diferente. Vocês poderiam até pensar, não falou comigo? Bem,
deve estar com algum problema. Quando eu penso nas coisas do alto, eu vou viver assim. Ah, se ela está falando dessa forma, ela deve ter sido, deve ter tido algum problema de família, ou alguma situação, ou perdeu a grana, sei lá, ou apostou numa ação aí, pensou que fosse ganhar, ou comprou Bitcoin, e deu zebra, porque ela soube que o amigo foi lá para cima e aí agora já parou. Ou então trocou por outra moeda e aí também caiu e subiu. Quando ela comprou estava alto e agora desceu. Então, qualquer coisa, pensa em qualquer coisa. Ou então brigou com o marido, com o filho. Não importa. Não é comigo. Eu vou escolher pensar de forma diferente. Da melhor forma para mim e para a pessoa. Agora, o inimigo das nossas almas, ele estabeleceu um sistema à nossa volta que a Bíblia chama esse sistema de mundo. Isso é coisa, o inimigo já preparou todo um sistema à nossa volta que a Bíblia chama de mundo. E esse sistema que o inimigo preparou é para nos bombardear o tempo todo. Você fala A, a pessoa entende B. A pessoa pensa que você quer mandar você fazer coisas que não são da sua alçada. Fica chateado ou briga com você por nada, grita com você e outras coisas. Você não entende, mas tudo para tirar você do sério. Se você estiver pensando nas coisas do alto, você vai até achar engraçado ver aquela pessoa... vai lembrar de alguma coisa da infância, de algum desenho animado que o negócio ficava irritado, e não vai estar nem aí, vai ficar louvando a Deus. A melhor coisa, inclusive, é quando você está com um problema assim, que a pessoa está, pensa, louva a Deus. Então, gente, nós precisamos saber, é real, o inimigo está aí, tentando nos bombardear. Tome cuidado. Firme-se nas coisas que são do alto, para que na hora que ele quiser passar uma rasteira, você não caia, você fique firme, você chame por ele. E olha bem, ele quer bombardear com aquilo que é a nossa forma de ver e de interpretar as coisas. Os nossos valores, os nossos princípios, as nossas ideias. Nisso aí tudo ele fica querendo bombardear Gente, nós estamos cercados o dia inteiro por ele. Através de revistas, até aquela que fica na banca, que você não leva para casa, porque sua mulher não pode ver que você está com ela, mas você passa pela banca e fica olhando. Através de revistas, através de séries, através de filmes, de propagandas. Então, ele bombardeia. Através da internet, ele bombardeia. Aí, por isso, Romanos 2 diz assim, se você quiser ler junto para você ouvir a tua voz, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, a Deus. Então, é simples assim. Simples assim. E, às vezes, a gente sabe, mas não coloca em prática. A sua escala de valores, os seus princípios, suas ambições, os seus sonhos, tudo isso deve ser sonhos, ambições, escalas de princípios que vêm do Senhor. E é onde que eu encontro? Na palavra. O que vem do Senhor? Isso vai ser o meu princípio, vai se basear nisso. Quais vão ser os meus valores? Os valores que a palavra recomenda, que são valores de Deus. É assim que eu vou viver melhor. É assim que eu vou viver em paz. É assim que eu vou viver leve. É assim que eu vou ter condições de vencer toda esses inimigos que estão querendo. Ele não vai entrar na nossa vida
porque não cabe. Aonde está o Espírito Santo não cabe demônio nenhum. Mas eles vão perturbar, perturbar. E tem gente, hoje até estava conversando aqui com uma pessoa antes, e não falamos de nome de ninguém, mas lembramos disso. Tem pessoas que elas não percebem isso. E elas vão se afastando, e aí você, algo bem básico, né? Ilustração bem simples. Todo mundo conhece uma churrasqueira. Agora tem até aquelas que colocam na varanda, né? Que é elétrica. Você pode escolher. Você põe na churrasqueira tradicional, você colocou lá o carvão, um monte de carvão. Aí você pega um carvão, tira da churrasqueira, deixa ele fora, ele vai ficar frio, não vai servir para nada. E assim nós ficamos quando nós nos afastamos de Deus, quando nós não vivemos o que o Senhor nos recomenda que vivamos. Bem, Deus nos criou com a capacidade de colocar os nossos pensamentos onde nós quisermos. Vocês concordam com isso? Eu penso no que eu quiser. Eu conheço uma pessoa que ela perdeu um braço. Aí ela ficou com aquele toquinho aqui. Ela precisava ganhar dinheiro para a família, para sustentar a família. Eu conheci, né? Aí o que ela fez? Meu pai foi padeiro. Imagina, gente, o cara que só tem esse toquinho em uma mão, pensar em ser padeiro. E aí ele resolveu ser padeiro, botou o filhinho para ajudar, para começar a mexer, para ajudar, é criança, né? O garotinho pega um pedacinho da massa, brinca, um dia vai ser padeiro também, porque é de família. E aí, com aquele toquinho de braço, eu só pensei assim, até que fosse na mão, eu falei, ele deveria botar um insufilme, né? Porque aqui não tem luva, deveria para poder mexer na massa, mas a gente come tanta coisa que a gente não sabe, mas o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Mas aí, ele, com aquele toquinho de braço lá e com a mão, ele vai fazendo o melhor pão dali daquela cidade. Superação total. Então, todo mundo elogia o pão, gosta do pão, come por aquele pão, é um pão artesanal e já aumentou, já comprou equipamentos novos. Então, essa é a verdade. Nós podemos superar as coisas ruins que nos acontecem, mas se ele ficasse só pensando, eu era bom, agora eu só tenho um braço, eu não posso fazer mais nada. Ele estava passando fome, pedindo esmola na rua. Mas ele não ficou pensando, ele escolheu pensar diferente. Se uma pessoa que não é cristã tem oportunidade de fazer isso, faz e dá certo, por que você, que é filho de Deus, e eu, não conseguiremos? Conseguimos e vamos conseguir. Então, nas coisas do alto, nós que devemos pensar, aí vamos dar um exemplo. O sono, quando a gente perde o sono de noite. De madrugada, eu acho que todo mundo já perdeu o sono alguma vez. Às vezes, muitas vezes. Às vezes não tem nem muito motivo. Acordou por algum motivo, não pega no sono mais de jeito nenhum. E aí, o que você deve fazer? Você deve pensar nos problemas, porque aí só vem problema. Perdeu o sono. Aquele negócio, aquilo que eu deixei de fazer, aquilo que eu não fiz, aquilo que deu errado. Será que esse negócio que eu estou sentindo é uma doença maligna? Será que... Só fica pensando coisa ruim. Por quê? Você pode escolher pensar coisas boas. Pegar a palavra e começar a ver o que tem tanta coisa boa na palavra e você começar a pensar nelas. Você pode pegar, perdi o sono, então eu vou fazer alguma coisa, vou adiantar a comida, já são 4, vou adiantar a comida, depois o sono, quando vier, eu durmo, a comida já está pronta, o almoço já está pronto. Isso é o mínimo, mas principalmente orar. Senhor, põe coisas boas na minha mente. Eu quero não pensar, porque os pensamentos não podem me dominar, de jeito nenhum. Eu sou filha de Deus, eu tenho o Espírito Santo em mim,
A força não é minha, é do Senhor. Por que que eu vou vou perder meu tempo pensando no que não presta? Eu vou pensar no que é bom. Assim como como ele é perfeito, ele é agradável, eu vou pensar nas coisas boas, nas coisas perfeitas, que é só Deus, nas coisas agradáveis, coisas boas. E, por último, as diferenças entre coisas do mundo e coisas do céu. É fácil, mas vamos ver a primeira diferença de coisas do mundo e coisas do céu. O mundo valoriza o ter. Se você tem um carrão, se você tem uma casa muito bonita, se você tem muita grana, aí o mundo quer isso. E se você, por algum motivo, ou então você tem um corpão, você tem um jeito muito bom para uma lábia boa, qualquer negócio. Mas aí você um dia perdeu por algum motivo. Aconteceu alguma coisa que você perdeu. Aquilo que você conquistou, aquelas pessoas que você conquistou, que só ficaram com você porque você era assim, tinha isso, elas são as primeiras a saírem. Então, esse é o mundo, valoriza o ter. Agora, olha o que o céu valoriza. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Aí você vai falar, é muito difícil viver isso. Gente, não é não. É tão bom a gente saber, eu posso dar isso. Se eu posso dar isso aqui àquela pessoa, isso não vai me fazer falta, ou ainda que faça, não é tão grande assim, ou eu não vou ficar, porque não adianta, não é certo. Eu só tenho isso para comer esse pão. Eu vou fazer isso, vou dar esse pão para a pessoa comer e eu vou passar fome. Aí não está certo. Mas quando eu tenho para dar, é melhor, é mais feliz quem dá do que quem recebe. Eu já ouvi testemunho aqui de pessoas que falam que quando estão servindo na igreja, elas estão servindo ao dono da igreja, ao cabeça da igreja. A igreja, independente se a pessoa vai servir ou não, Deus vai levantar outro, vai trazer outro, ou vai dar condições financeiras para se contratar um, que às vezes nem crente mas que precisa do dinheiro para trabalhar. Isso aí não tem problema. É entender a satisfação, o privilégio que é servir na casa do Senhor. Dar com alegria, dar. Não é dinheiro só, não. Dar os seus dons que Deus colocou para você, os seus talentos. Como é que você pode reter isso e achar que vai ficar tudo certo? Não está tudo certo, não. Vai ficar diferente, vai ficar faltando. Você vai sentir necessidade de estar junto com a igreja, de fazer parte, de ver, poxa, isso aqui fui eu que fiz. Isso aqui, Deus, foi para o Senhor. Dessa forma, pessoas vão ser salvas. E aí, deixa eu ver se é nessa parte que vem. Não. Segunda, o mundo não entende o coração missionário. Aí o que Mateus 28, 19 fala? Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que eu vou a toda parte do mundo se eu não for missionária? Se o missionário não for, como que as pessoas vão conhecer a Cristo? Aí, aqui temos uma pessoa que esse ano fez missões, que vocês já viram, a igreja já viu, mas a gente gosta de mostrar o que foi feito com o dinheiro que foi arrecadado. Fizemos uma festa, demos as nossas roupas para vender aqui, fizemos um bazar que ajudou a comunidade a comprar com preço baixo, poder adquirir aquelas roupas, e também ajudou aos missionários. E olha o que aconteceu. Gente, a Lucilene, quando foi, ela me falou, isso aí é a alegria desses dois rapazes, porque receberam uma geladeira nova. A Lucilene falou que eles tinham uma geladeira amarrada com alguma coisa, né, Lucilene? Você imagina, no calor que é lá em Manaus, você tem que desamarrar ou tirar o negócio para abrir a geladeira velha, porque senão ela não funcionava, a porta estava abrindo. E tomar uma água.
Porque não está, não é como aqui, que você tem um filtrozinho que vai lá tomar água gelada, está tudo ali. E aí, é mais uma satisfação também essa imagem que é para dar à igreja, que ajudou, que abençoou esses missionários. E eu fiquei sabendo, eu não sei se os dois ou um deles é uma pessoa de um padrão de classe média alta, por aí. Pode falar. Ah, tá. Tá. Dentro do grupo tem um rapaz que foi por quem ela conheceu, foi aluno dela quando ela dava aula para ele, quando ele era criança, e ele é de uma família de classe alta, só que ele recebeu esse chamado para fazer missões no fim do mundo, lá na Amazônia, sem água, não tinha luz. Só tinha, acho que, eu não sei se é nessa casa, é porque foram várias casas, tinham vários missionários, mulheres numa casa, os homens na outra, distante uma da outra. Mas aí eles falaram, não precisa trazer geladeira, não, essa aqui dá, compra. Fizeram lá, nós já demos aqui demonstrações com dinheiro arrecadado, pessoas também da igreja que ajudaram, a igreja também doou, e aí abriram poço, compraram algo para ter energia, porque eles não tinham energia. Mas, olha, aí o mundo acha o quê? Maluco, o cara tinha tudo. O cara se formou, tinha emprego, tinha tudo. E aí foi para lá. Quem não conhece, aí começa a inventar, já sei, teve uma decepção amorosa, aí foi para lá, foi se esconder, fazer caridade, nada disso. Ele não teve esse problema. Chamado. Pastora Patti, mais uma vez, é pastora missionária daqui. Ela os pais moram em Houston, mora uma família maravilhosa, os pais dela são maravilhosos. Ela morava independente da casa dos pais, ela tinha um trabalho dela, a vida dela. Um dia na igreja teve um chamado para missões. O Espírito Santo falou para ela, ó, vai lá. Tem mais de 20 anos. Não era o que a gente tem hoje aqui no Cafubá, não. Era bem diferente. Também ela não veio direto para o Cafubá, não. Foi para lugares muito piores. Eu me lembro muito quando ela contava que a primeira casa que ela foi, eu acho que em São Gonçalo, o homem pensava que se ele gritasse, ela ia entender português. Então, ela queria saber aonde apaga a luz, e ela não sabia. E aí ele falava, ele via a luz assim, atrás da porta, por exemplo. E ela, coitada, imagina o desespero, numa casa de estranhos, não sei aonde, lá em Tribobó, não sei, Alcântara, não sei lá, no interior, num lugar mais distante, quando, há mais de 20 anos atrás, com família totalmente estranha, ela que tinha carro, que tinha todo o conforto, que tinha tudo, morava sozinha, tinha uma vida totalmente equilibrada, ela ali, um maluco gritando, pensando que gritando, ela entendeu o português. Mas, graças a Deus, aí Deus vai abençoando, quando a pessoa realmente faz aquilo, cumpre a vontade de Deus, Deus vai abençoando, vai dando oportunidades melhores, tem o tempo, já passou muito perrengue. Geórgia era missionária aqui, que vinha com um Fusca, viu, gente? Geórgia tinha um Fusca muito velhinho, e ali dentro daquele Fusca, não sei como cabia Patti, Márcia, Geórgia, uma caixa de som desse tamanho, flanelógrafo grande, para botar um plástico na rua, e as crianças daqui dos colégios eram chamadas para aquele dia irem lá, sentarem. Uma criança que não chegou a sentar no chão da rua, mas a mãe, Cleusa, sentou, e a criança hoje é essa adulta Marina que já está fazendo mestrado. Glória a Deus, porque a gente vê o fruto aqui dentro da nossa igreja mesmo. Muitos frutos, muitos frutos. Deus, ele vê o coração. Você pode falar que você é bonzinho, que você dá isso, que você faz aquilo. Na verdade, a Bíblia diz que é para não falar, porque essa mão dá, essa aqui não deve, sei lá como, não deve ver. Uma coisa a mão faz, a outra não deve ver. Não deve ficar comentando, não. Isso é entre você e Deus. Mas você tem que entender que o Senhor deseja que você faça isso, que você se dedique ao reino. O reino é isso. Mas ele também está lá em casa. Claro, ele está em toda parte. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, no mundo inteiro, no universo inteiro. Mas ele
Se isso aqui não existisse, como nós nos encontraríamos, como nós trocaríamos ideias, como nós cresceríamos, como nós estaríamos entre irmãos, experimentaríamos o que é ser irmão em Cristo. Gente, é necessário. Agora, mais uma coisa, está acabando. No mundo, quem sobe na escala social espera ser servido. Gente, eu fiquei imaginando, a pessoa que eu pensei primeiro foi a rainha da Inglaterra. Aquela mulher, eu acho que ela não faz, não sei, ela não deve escovar nem os dentes. Deve ter alguma pessoa que abre a boca. Não sei, né? Bota o vestido, bota a roupa, pentei o meu cabelo. Ela não deve fazer as pessoas da monarquia, não só dessa, né? Mas quanto mais na escala social a pessoa sobe, ela só quer ser servida. Ela quer ter empregado para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquilo. Eu falei dela porque, assim, não dá para competir, né? Mas, assim, geralmente todo mundo que sobe na escala quer ser servido. E olha o que a Bíblia fala, olha o que as coisas do alto dizem, porque até o Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Mateus 20, 23. E, finalmente, no mundo se valoriza a vingança. E lá no céu? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Se tem alguém te perseguindo, meu irmão, ore por ele. Ore que ele fique muito rico, muito, que ele ganhe, se ele não é crente, que ele ganhe na loteria e possa comprar uma casa bem distante de onde ele está te atrapalhando, ou possa abrir a empresa dele, se ele trabalha com você e possa parar de perturbar. O que for, ore para que ele tenha, que ele ganhe, que aquilo que ele quer, ele consiga, para você ter paz. Mas você pode também ter paz, mesmo que ele esteja te perturbando. Aquele negócio de você não pensar, não ver dessa forma. Porém, né, em relação à vingança, o mundo quer assim, olho por olho, dente por dente. O mundo gosta muito desse pedaço, mas a vingança não leva a lugar nenhum. Para Deus, no reino dos céus, você deve amar os seus inimigos. Amar não é um sentimento como paixão. Paixão você não controla. Você olha assim, fica apaixonado, não só por pessoa, pode ser também por uma casa, por um objeto. Você fica, só pensa naquilo, dia e noite, não se cansa. Mas amor, você é devagar, você conquista, você investe, você deseja amar. Então, você ama hoje, ama amanhã, ama depois, o amor vai aumentando, vai aumentando. É uma escolha que você pode fazer também.